Daniel, capítulo 4. Irmãos, nós vamos ler inicialmente do versículo 19 até o 26, tá? Versículo Daniel capítulo 4, do 19 ao 26. Aí eu vou mais uma vez aqui, como temos feito todas as quintas-feiras, no início da mensagem, dizer que hoje é dia 2, isso, né? 2 de abril de 2015. Estamos aqui na Igreja Cristã Herança de Fé, nessa série sobre o livro de Daniel. Hoje é a quinta mensagem que a gente está pregando na série. Vocês me desculpem que eu não estou muito acostumado com essa vida de preletor famoso, que tem que ficar falando, né? Daqui a pouco eu vou dizer, inclusive você que está me assistindo agora, você que está na sua casa agora me assistindo, Deus vai falar com você também. Está ficando bom, né? Então tá, Daniel capítulo 4, versículo 19 até o 26. Diz assim: Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que seria um anjo, né? Que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa, com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Até aqui, amém? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite abençoada de quinta-feira. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que temos nas nossas mãos, que podemos abrir e ler. E agora vamos pregar, e eu peço a graça do Senhor sobre a minha vida, a capacitação do Senhor para transmitir aqui uma mensagem, uma palavra para o teu povo. E também, Senhor, que, ó Deus, os corações estejam abertos e, Pai, muito desejosos e sedentos de aprender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, queridos. Bom, essa mensagem é uma mensagem maravilhosa,
Estava hoje à tarde, estudando o texto novamente. Essa série de mensagens eu já fiz uma outra vez, não sei se eu disse para vocês. Então, na verdade, os esboços das mensagens eu já tenho pronto. Então, eu tenho reestudado para poder pregar aqui para vocês. E hoje à tarde eu estava relendo o capítulo 4 todo, estava aqui examinando as minhas anotações e tal. E eu fui mais uma vez muito abençoado por essa palavra aqui. Porque o tema que a gente vai falar hoje é um tema interessante. À primeira vista pode parecer que não tem nada a ver conosco, pode parecer que a gente não precise ouvir sobre esse assunto. Mas, como eu falei, para mim mesmo foi uma bênção nessa tarde, como se Deus renovasse esse entendimento no meu coração. Sabe qual é o nosso tema hoje? É o seguinte: soberba, um veneno mortal. Esse é o tema. Soberba, um veneno mortal. O que é soberba? Aí eu fui procurar hoje no dicionário. Sinônimos de soberba. Soberba é igual a altivez, arrogância, orgulho, presunção. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo usa bastante também em Romanos. Vocês devem ter se deparado com essa palavra ao ler o livro de Romanos, que é jactância. Jactância também tem esse sentido de soberba, de altivez, de autossuficiência. Sabe aquela pessoa autossuficiente, que ela se basta, ela não precisa de Deus, ela não precisa de ninguém, ela é autossuficiente, ela se basta a si mesma. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje aqui. E vocês perceberam que eu comecei a ler a partir do versículo 19, porque os versículos que vêm antes, os 18 primeiros versículos de Daniel capítulo 4, na verdade, o que está acontecendo ali? Eu vou explicar para vocês. Quando eu reli esse capítulo hoje, eu tive a impressão de que esse capítulo, na verdade, ele aparentemente nem foi escrito pelo profeta Daniel. Aparentemente ele foi escrito pelo rei Nabucodonosor, pelo próprio rei, ou o rei mandou algum dos seus sábios a escreverem esse capítulo, e posteriormente esse capítulo, me parece, foi a impressão que eu tive, esse capítulo foi então incorporado ao livro de Daniel. Por quê? Porque o capítulo ele começa, o capítulo 4 começa com o rei Nabucodonosor. É o rei Nabucodonosor que está narrando. Ele está narrando os acontecimentos. E ele conta aqui, no início do capítulo 4, o rei Nabucodonosor conta que ele teve um outro sonho. Lembra-se que ele já tinha tido um sonho que Daniel interpreta no capítulo 2. Lembra do sonho? Que Nabucodonosor teve, que naquela ocasião o rei Nabucodonosor não contou o sonho para ninguém. Ele queria que os magos, os sábios, não apenas dessem a interpretação do sonho, mas também falassem qual foi o sonho que ele tinha sonhado, no capítulo 2. E Deus dá essa graça para Daniel. Deus dá o mesmo sonho que ele tinha dado para o rei, dá o sonho para Daniel, dá a interpretação, Daniel passa isso para o rei Nabucodonosor. Aqui acontece que o rei tem um outro sonho, agora é um outro sonho. Nesse caso, o rei chama os sábios novamente, os magos da Babilônia e tal. No primeiro momento, Daniel não vem nessa primeira leva de sábios que é chamada. Nessa ocasião, o rei conta o sonho, aqui ele conta o sonho, mas ninguém consegue interpretar o sonho. Aí depois, então, vem Daniel à presença do rei. O rei conta o sonho para Daniel e Daniel interpreta o sonho. E qual foi o sonho que o rei Nabucodonosor teve aqui? Ele teve um sonho com uma grande árvore. Ele viu uma árvore muito grande.
né? Uma árvore imponente. Imagina uma árvore muito grande, muito imponente, e que o topo dessa árvore chegava nos céus, tocava nos céus. E essa árvore ela era tão grande, tão alta, que ela podia ser vista de todas as extremidades da terra. E as nações vamos dizer assim, se abrigavam debaixo dos ramos, dos galhos dessa árvore. E não só as pessoas, as nações se abrigavam ali, comiam do que essa árvore lhes dava para comer, lhes dava de alimento, vamos dizer assim, mas os animais e as aves se aninhavam nos galhos, né, ali, e era uma árvore com muitos frutos e folhas, uma visão lindíssima, né? Então, Nabucodonosor teve essa visão, mas num determinado momento, ele mesmo conta, que aparece um anjo e manda cortar a árvore, manda que essa árvore seja cortada, né? E que fique na terra as raízes e o toco, né, da árvore, né? Aquele toco da árvore, fique ali, e que fosse amarrado com cadeias, com correntes, e que iriam se passar 7 tempos sobre esse toco que havia ficado ali na terra. Então, o rei tem esse sonho, ele fica intrigado com esse sonho, ninguém consegue interpretar, até que vem Daniel, e Daniel então consegue interpretar o sonho. E é interessante, veja que no versículo, até mesmo no versículo 19, diz que quando o rei conta para Daniel o sonho, ele fica muito perturbado, né? Veja o versículo 19 agora. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, o nome babilônico dentro de Daniel, esteve atônito por algum tempo. Então Daniel ficou assim perplexo, ficou, né, pensativo. A impressão que dá é que o rei percebeu que o semblante de Daniel tinha mudado, ele ficou preocupado. E o texto diz até que o próprio rei fala para ele, olha no verso 19, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. E aí respondeu Beltesazar, que era Daniel, e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Por quê? Quando o rei conta o sonho para Daniel, Daniel já começa a ter interpretação do sonho, essa impressão que a gente tem. E ele começa a perceber que a interpretação do sonho não é boa para o rei. Uma interpretação que não é muito agradável para o rei. Então, ele até fala que, olha, rei, que a interpretação não seja para ti, que seja para os teus inimigos. Que o que eu vou te falar aqui não seja para ti, que seja para os teus inimigos. E aí Daniel então começa a interpretar o sonho. Qual foi a interpretação que ele deu aqui? Ele vai falando que essa árvore linda, né, que era imponente, que dava sustento para todos e tal, ele diz no versículo 22, que essa árvore, ele diz no versículo 22, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. Porque Nabucodonosor, irmãos, ele foi rei de um dos maiores impérios que já existiu, o Império Babilônico, né? Até hoje, estuda-se, né, na história, esse império foi um império grandiosíssimo, da antiguidade. E o rei Nabucodonosor foi o rei de maior expoente desse império, né? Claro que houveram outros reis, antes e depois de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor, que tem esse nome difícil de falar, né? Ele foi aquele em cujo período de reinado o império alcançou o seu auge, né? Então Daniel está falando aqui, essa árvore, versículo 22, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E aí o versículo 25, ele vai falar, né? Porque
ele fala do anjo que manda cortar a árvore, que manda deixar apenas o topo ali da árvore, as raízes, e atada com cadeias de ferro, de bronze, né? Interessante que diz que esse topo dessa árvore ia ser molhada com o orvalho do céu. Olha o final do versículo 23, né? Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Aí ele diz, no versículo 25, qual que é a interpretação disso? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Irmãos, o que aconteceu, você vai ler alguns estudiosos aí, alguns comentaristas, eles vão falar que o rei Nabucodonosor, ele foi acometido de uma doença, de uma enfermidade, em que ele, é como se ele perdesse a consciência durante 7 tempos, a Bíblia diz. Muitos comentaristas acreditam que se refira a 7 anos, né? É provável que se refira a 7 anos. Então, durante esse período, ele perde a consciência e ele começa a agir como um animal. Ele ficou com essa doença. Inclusive eu me lembro, hoje eu não vi isso, mas eu me lembro de já ter lido um comentário onde o autor até fala que doença é essa, como assim, sendo um caso raro, mas que existem situações em que a pessoa fica nesse estado, né? E então ele começa a agir como um animal, ficar de quatro, né? E ele ficava no campo, assim. Obviamente eu imagino que os poderosos, os nobres do reino guardaram o rei em algum lugar fechado para ele não sair, enfim, mas ele ficava ali nesse lugar fechado, nesse campo, não sei, um lugar cercado, alguma coisa assim. Ali ele ficava como um animal, né? E ali ele tomava erva da noite, ele vivia com um boi, ele comia capim, ele a Bíblia diz que até os pelos dele cresceram com muita intensidade nesse período, né? Então é um negócio assim terrível. Então o Daniel aqui, veja bem, o Daniel ele está, no primeiro momento, ele está dando a interpretação, ainda não tinha acontecido. Ele está dizendo para o rei o que é que vai acontecer. Então ele está falando aqui, ó, 25: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E aí ainda ele vai falar, olha, no 26, quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa, o topo da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Então, por que na visão o toquinho da árvore ficava lá com as raízes? Porque depois que o rei vivesse esse período, ele ia voltar à consciência, ia voltar a ser novamente rei, ia voltar novamente a ter grandeza. Mas ele ia passar por esse período aí de 7 tempos, possivelmente 7 anos, que ele ia ficar vivendo como um animal. Ok, deu para entender até aqui? Muito bem. Então, irmãos, esse texto que ele fala sobre soberba é muito interessante. Estava até vendo aqui, o último versículo do capítulo 4, a última frase diz assim: pode humilhar aos que andam na soberba. É uma referência a Deus, né? Está dizendo aí que Deus pode humilhar aos que andam na soberba. A soberba, meus irmãos, é um grande mal que a gente precisa evitar na nossa vida. E aí nós vamos aqui para esse texto hoje, nós vamos buscar aqui alguns ensinos que esse texto traz para a gente em relação a essa questão da soberba. Primeiramente,
nós vamos aprender o seguinte, que a soberba, ela pode, né, a gente já começa com uma boa notícia aqui. A soberba, ela pode ser freada. E as consequências da soberba podem ser evitadas quando há um verdadeiro arrependimento. Veja aqui no versículo 27, que depois que Daniel termina de interpretar o sonho, olha que coisa tremenda. Daniel fala assim para o rei no versículo 27: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Ou seja, diante do sonho que você teve, da interpretação do que ele significa, rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, Daniel estava falando assim: rei, se você não quiser passar por essa humilhação de viver como um animal selvagem, de perder o seu trono, mesmo por um período de tempo, mas se você quiser se livrar disso, olha, ouve o meu conselho, para com as suas iniquidades, com os seus pecados, interrompe isso, põe termo em teus pecados, nas suas iniquidades, usa de misericórdia para com os pobres. E ele falou: e talvez, se você mudar de atitude, Nabucodonosor, se você mudar de atitude, talvez Deus tenha misericórdia de você e permita que você não passe por essa humilhação. E eu penso, irmãos, que se o rei Nabucodonosor mudasse realmente a sua atitude, muito possivelmente Deus poderia livrá-lo disso, não é? Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso, a gente já vai ver aqui. Mas você pode perceber que Deus, eu tenho aprendido isso, que Deus, Ele nos dá tempo para nós nos arrependermos. Deus é tão misericordioso, Ele é tão cheio de graça, que Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem, antes de que o juízo de Deus venha sobre a vida das pessoas. Ele dá tempo. Não é? Olha, aqui para o rei Nabucodonosor, olha só, o versículo 28 diz assim: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Agora olha o 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, aí vamos seguir a história da capítulo 27. Mas você vai perceber, o texto deixa claro, o 29 diz: ao cabo de 12 meses, ou seja, um ano. Ou seja, essa profecia, né, ou essa visão, ela não aconteceu na vida do Nabucodonosor imediatamente após a entrada no sonho. Passou-se um ano antes que ele se tornasse aquela pessoa que vivia como um animal. Passou-se um ano. É como se Deus tivesse dado para ele um ano para ele se arrepender, para ele mudar a vida dele, para ele mudar a direção da vida dele. E ele não fez. Então a sentença de Deus veio. Mas o que a gente vê aqui? A gente vê que Deus, Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem. Percebe? Deus, Ele avisa, Ele alerta, Ele adverte, mas Ele dá, na sua graça, na sua misericórdia, Ele nos dá tempo para arrependimento. Eu estava me lembrando dos ninivitas. Lembra dos ninivitas? Havia uma sentença contra eles. Deus mandou o profeta Jonas ir lá e falar: olha, vocês se arrependam, se vocês não se arrependerem, em 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. E Jonas foi, ele começou a pregar, né, com muita relutância, ele não quis ir no começo, não assistiu essa história, mas depois Jonas chega lá e ele começa a pregar. E a Bíblia diz que os ninivitas se arrependeram e Deus não destruiu a cidade. Por quê? Porque Deus dá o tempo e a oportunidade para o arrependimento das pessoas. E tem um texto que a gente vai ler agora, vou pedir para alguém ler para mim, que é Jeremias 18.
Não perca de vista aí o texto de Daniel 4, que é o nosso texto básico, tá? Mas, abra lá rapidamente, algum irmão, vou pedir para ler para mim, Jeremias 18, do verso 7 até o verso 10. Olha só o que diz aí a palavra do profeta Jeremias 18, do 7 ao 10. Quem achou, pode ler para mim o verso final. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter diante da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito e faria. Isso, daí. Viram esse texto do profeta Jeremias? O profeta Jeremias está falando aí que se Deus falasse a respeito de uma nação, de um povo, né, que o Senhor iria trazer uma palavra de juízo, iria, né, não me lembro agora a palavra que diz aí no texto, né, mas que o Senhor iria desterrar esse povo, enfim, arrancar, derribar esse povo, mas que se esse povo se arrependesse, o Senhor não faria isso. Vem esse texto? E o inverso também. O mesmo texto diz na sequência, que se o Senhor também proferir uma palavra de que iria abençoar alguém, de edificar alguém, e se essa pessoa sai da vontade de Deus, que o Senhor também não iria mais edificar, não iria mais abençoar essa pessoa. Tá? Falando aqui com as minhas palavras. Então vejam, queridos, o Senhor ele nos dá um tempo de arrependimento. A gente tem o caso dos ninivitas. E segundo esse texto de Jeremias, a gente pode afirmar que Deus ele pode mudar a sentença de juízo se houver verdadeiro arrependimento. Se houver verdadeiro arrependimento, como foi lido aí, Deus pode mudar uma sentença de juízo. E Deus poderia, eu creio que Deus poderia ter mudado essa situação aqui na vida de Nabucodonosor. Ele teve 1 ano, não é? Para se arrepender, para mudar de vida. Mas ele mudou. Ele continuou soberbo. Ele continuou se achando autossuficiente, não é? E então terminou acontecendo com ele o que a gente vai ver na sequência. Então, grave isso. O primeiro ensino que a gente tem aqui é esse: a soberba pode ser freada e as suas consequências evitadas quando há um verdadeiro arrependimento. Mas é necessário que haja verdadeiro arrependimento. Mas vamos na sequência. Um outro ensino que o texto traz para a gente, e esse é muito claro na Bíblia, é que a soberba, irmãos, precede a ruína. Esse princípio não está apenas ilustrado aqui nessa história, como a gente tem versículos que falam sobre isso na Bíblia. A gente vai ler daqui a pouco, vocês vão me ajudar aí. Mas vamos ler inicialmente aqui os versículos 29 até o 33. Olha o que diz. Então, 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse. Olha o que o rei disse. Então ele estava, gente, ele estava passeando sobre o palácio real. Você sabe que uma das maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. Eu ouvi falar sobre isso? Os jardins suspensos. Então a gente imagina aqui que o Nabucodonosor estava andando ali, né, naqueles jardins suspensos da Babilônia. Estava andando, como diz aqui, sobre o palácio real, aquela glória, aquela majestade, né, tudo bonito, tudo lindo, tudo do bom e do melhor, aquela pompa, né, aquela coisa maravilhosa. E ele começou a olhar tudo aquilo, e o que ele disse? Olha o que ele disse, no versículo 30. Não é esta
a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Olha só o que você vê. Não fui eu que edifiquei, não é? Com o meu poder, para a minha glória. Olha que arrogância, que soberba. Aí o verso 31 diz: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. Olha o sonho que ele teve do anjo, né? A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Então você vê que é uma doença mesmo, né? Até a fisionomia dele mudou, as unhas, o corpo, o pelo, né? Ele ficou com uma aparência terrível. Mas tudo isso aconteceu, irmão, por quê? Porque a soberba precede a ruína. Vocês viram a soberba dele? O meu reino, o meu poder, a minha glória. Glorificado seja eu, louvado seja o meu nome, glórias a mim, né? Então, soberba, irmãos, e esse a gente precisa tomar um cuidado com a soberba, porque a soberba ela é sorrateira, sabe? Às vezes a gente é tão cara de pau, viu? Como diria Burfato, a gente é tão terrível. Né? Que às vezes a gente dá uma enrustida, a gente dá uma maquiada, né? A gente dá uma maquiada, né? Então vem lá o irmão e fala: pô, pastor, que bênção a palavra. Aí o pastor: não, toda glória seja Deus, toda glória ao Senhor. Mas por dentro ele está falando: mas eu sou bom. Olha, eu sou demais, eu prego muito mesmo. Então vai falar lá para algum irmão, né? Trabalha no ministério dele, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Mas por dentro, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a soberba, né? Porque a soberba precede a ruína. Né? Como eu falei, essas anotações aqui são antigas, mas eu escrevi umas frases aqui interessantes. Ó. Eu escrevi assim: quanto maior a posição e quanto maior a soberba, maior o juízo de Deus. Porque a Bíblia fala que a quem mais é dado, mais será exigido. Né? Então, quanto maior a posição e quanto maior a soberba, a arrogância, a falta de humildade, maior a queda, né? O juízo de Deus é proporcional ao tamanho da soberba e da oposição. Agora, vamos lá. Vocês vão me ajudar rapidamente. Provérbios 11:2. Juliana, vai ler para mim. 11:2. Maiara, eu vou pedir para você ler Provérbios 16:18. Tá? E quem mais? Juninho, está fazendo aí? Provérbios 29:23. Olha esses 3 textos. Vamos ler esses 3 textos aqui. Veja que a gente percebe esse princípio de que a soberba precede a ruína, não só por uma história como essa, mas por textos como esses que a gente vai ler agora. Irmãos, eu tive um professor querido, não sei nem se ele é vivo hoje mais, mas isso foi há 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás.
quando a gente estava no Betel lá de uma pessoa, e Simone estava grávida da cabine na época, e o Dr. Gilberto, Dr. Gilberto Pickering, né? Wilbur, Norman Pickering, a gente chamava ele de Dr. Gilberto. Ele falava sempre uma coisa interessante. Ele falava assim: quando você vê alguém arrogante, quando você vê alguém cheio de si, cheio de soberba, pode esperar. A queda é uma questão de tempo. E ele falava isso baseado na palavra de Deus, né? Vamos lá. O que diz aí? Provérbios 11:2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Em vindo a soberba, como é que é? Isso? Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Em vindo a soberba, sobrevém o quê? A desonra. Próximo texto. Maiara. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. A soberba precede, vem antes. A soberba vem antes da ruína. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Não é isso? Outro texto, 29 e 23 de Provérbios. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. A soberba do homem o abaterá. Então, irmãos, a gente vem tem pessoas que são soberbas, né? Todas as circunstâncias estão mostrando, mas a pessoa continua imitando, continua soberba, continua arrogante, continua autossuficiente. Tem um texto também que está em Provérbios, agora eu não lembro a referência, que eu não anotei aqui, mas diz assim: que o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Está em Provérbios, não lembro agora a referência, mas diz assim: que o homem que é repreendido muitas vezes, mas que não dá atenção, né? Ele vai ser quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Então, gente, muito cuidado com a soberba, muito cuidado com a arrogância, muito cuidado com a autossuficiência, com o orgulho, com a presunção. A gente precisa correr, né, nos braços do Senhor, em humildade, né? Ser humilde, né? Não só com Deus, mas com as pessoas também. Já estava quase destituído do seu presidente. Que arrogância da minha parte, né? Amém, irmãos? Vamos lá. Seguindo, outra lição que a gente aprende aqui, outro ensino, é que a soberba, ela deve dar lugar ao reconhecimento de que o Altíssimo governa. É Deus quem está governando, é Deus quem está no controle. A gente tem que reconhecer isso. Amém. Né? Porque você sabe, irmãos, que às vezes a gente tem algumas atitudes soberbas na nossa vida, até para com Deus mesmo. Algumas atitudes de autossuficiência, algumas atitudes em que a gente não está dependendo de Deus, a gente não está quebrantado diante de Deus, a gente não está humilhado diante de Deus, a gente não está buscando a direção de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. O que é isso? Autossuficiência, arrogância, soberba. A gente não quer ouvir Deus, né? É um tipo também, né? De autossuficiência, vamos dizer assim, não é? A gente de repente sabe que Deus se desagrada com uma determinada atitude, mas a gente continua deliberadamente praticando aquilo. Será que isso não é um tipo de soberba? Será que não é um tipo de autossuficiência? Bom, a soberba deve dar lugar ao reconhecimento de que o Altíssimo governa. Veja o versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, então, se passando, né, aqueles 7 anos, que ele ficou como se fosse um animal, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, então ele voltou à consciência, e eu bendize
olha aí, mudou, né? Aquele homem que estava dizendo, eu tenho poder, eu edifiquei, a glória é minha. Olha agora ele diz, eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, e cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem ele possa meter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então Nabucodonosor chegou a essa conclusão: a soberba deve dar lugar ao reconhecimento de que o Altíssimo governa. Finalmente, depois de passar por toda essa humilhação, Nabucodonosor reconheceu que o Altíssimo governa. O Altíssimo estava governando e governa e sempre governará. Daí ele reconhece a soberania de Deus. Só que infelizmente Nabucodonosor fez isso apenas após ter sido humilhado. Ele só foi reconhecer a soberania de Deus depois de ter sido humilhado. E aqui tem uma aplicação para nós, que nós não precisemos ser humilhados antes de reconhecer que o Altíssimo reina, que Ele governa, que Ele é o Senhor e deve ser o Senhor da nossa vida. Quanto antes nós nos humilharmos diante dEle, reconhecendo-o como Senhor, inclusive da nossa vida, o Senhor da nossa vida, quanto antes nós nos humilharmos diante dEle, reconhecendo-o como Senhor, menos humilhação teremos no fim. Amém? A gente precisa reconhecer que o Senhor reina, Ele governa, e não pode ser apenas de boca para fora, né? Porque às vezes é até fácil falar. As nossas atitudes, a nossa vida tem que demonstrar que realmente Ele é o Senhor da nossa vida. E às vezes a gente, em pequenos detalhes, a gente deixa transparecer que não é bem assim, né? Às vezes a gente fala com a nossa boca, a gente fala, mas é a prática que vai mostrar se realmente a gente dá liberdade para o Senhor reinar na nossa vida ou não. Outro ensino aqui, só mais dois. Outro ensino. A soberba, irmãos, quando devidamente tratada, tanto por Deus como por nós mesmos, pode dar lugar à exaltação. Olha aqui, que coisa boa também. A gente não pode isso, né? A soberba, quando tratada, pode dar lugar à exaltação. Olha o versículo 36. Diz o rei aqui, o rei está narrando a história dele. Versículo 36, ele diz: tão logo me tornou a vir o entendimento, né, quando ele recuperou ali a consciência, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Você veja que Deus exaltou Nabucodonosor novamente, depois que ele se humilhou, né, diante de Deus, depois que ele reconheceu que é o Altíssimo que governa, Deus o exaltou novamente. Então por isso que eu estou dizendo aqui, que a soberba, quando tratada devidamente na nossa vida, pode dar lugar à exaltação, né? A soberba de Nabucodonosor foi duramente tratada em primeiro lugar. Aí ele reconhece a soberania de Deus, e aí então Deus o exaltou novamente. E o mesmo princípio, irmãos, pode acontecer conosco, pode acontecer na nossa vida. Se dermos lugar à soberba, Deus vai tratar com a gente, Deus vai nos tratar. Às vezes a gente não percebe, as pessoas não percebem, nós não percebemos, eu não percebo, né, estou me incluindo aqui, que algumas das tribulações pelas quais nós passamos na vida são nada mais nada menos que tratamento de Deus para conosco, para que o nosso orgulho seja quebrado. Nós temos que reconhecer isso enquanto estamos sendo tratados por Deus.
Quando não continuarmos orgulhosos e reconhecermos o tratamento de Deus, nos submeteremos a Ele e reconheceremos a sua soberania. Aí então nós estaremos prontos para sermos novamente exaltados pelo Senhor, né? Eu creio que a gente precisa estar atento a isso, né, irmãos? Eu já tenho testemunhado várias vezes aqui, né? Na minha vida aconteceu isso aí. Deus me enviou em um determinado momento da minha vida, né? Mas glória a Deus por isso. Eu louvo o Senhor por isso. Por quê? Porque quando, né, esse sentimento ele é devidamente tratado, Deus pode nos levantar de novo, nos erguer novamente, né? Então, queridos, Deus ele pode usar situações para nos quebrantar, para nos amassar, né? Para nos burilar, para que nós nos quebrantemos, para que nós reconheçamos as nossas limitações, as nossas falhas, para que nós nos humilhemos, às vezes até diante de pessoas. Deus trabalha dessa forma, para tratar do orgulho da nossa vida. Ele vai usando circunstâncias para nos quebrantar, para tratar, né, do orgulho, desse desvio da nossa vida. E quando nós permitimos que Deus trate, e nós mesmos nos colocamos na posição que o Senhor Deus quer que nós nos coloquemos, Ele pode voltar a nos exaltar novamente. Amém? Assim como Ele fez com o rei Nabucodonosor aqui. Amém, queridos? Está dando para entender agora? Amém. Por último lugar, o último ensino que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: a soberba deve para sempre, né, ser afastada de nossas vidas pelo reconhecimento contínuo de que o Senhor reina. A soberba deve ser para sempre afastada das nossas vidas, de tal forma que a gente esteja continuamente reconhecendo que o Senhor reina. Olha o versículo 37, que é o último. Então você veja que Deus permitiu que Nabucodonosor retomasse a sua grandeza, vamos dizer assim. Mas olha o versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Veja que diferença daquele rei que andava lá nos jardins suspensos, se exaltando. Deus o exaltou novamente, e a partir de então, ele começou a reconhecer que ele não era nada se não fosse por Deus. Ele passou a reconhecer, né, que tudo que ele tinha, toda a glória, todo o poder, provinha de Deus. Por isso que a gente vira e mexe, a gente lida com pessoas, né, soberbas. Quando a gente fala que Deus nos abençoou, que Deus, a gente sempre está reconhecendo Deus, mas se você não trabalhar, não vai acontecer nada, né? Não vai você trabalhar para você ver se Deus vai te dar alguma coisa. Não tem pessoas que falam assim, como se aquilo que a gente tem dependesse de nós. Mas é o que a gente sempre diz: se você tem saúde para levantar, para sair para trabalhar, foi Deus que te deu. Amém. Se você tem inteligência para fazer o serviço que você faz, se você tem habilidade para fazer o serviço que você faz, foi porque Deus te deu essa inteligência. Então a gente tem que estar sempre reconhecendo o Senhor, né? Tem um texto lá em Provérbios 3, 5 e 6, deixa eu ver se eu me lembro, que diz lá: não te estribes no teu próprio entendimento, lembra? Né? Mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Né? Não te estribes no teu próprio entendimento, quer dizer, não se apoie na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai preparar todas as coisas para você, Ele vai abrir as portas da sua vida, né? Então, gente, o Nabucodonosor aqui, a duras penas, ele aprendeu essa lição, que ele tinha que afastar da vida dele a soberba.
e reconhecer continuamente que é o Senhor que reina. E assim deve ser conosco também, né? Se nós continuarmos a reconhecer que é o Senhor que reina, que Ele é o soberano, Ele vai direitar as nossas veredas e os nossos caminhos. Amém? Eu quero só terminar lendo um texto, abre aí rapidamente, que está no Salmo 19, versículo 12 e 13. Olha aqui, que texto maravilhoso, eu sei que você já conhece, mas para a gente relembrar aqui. Salmo 19, versículos 12 e 13. Tchau. Salmo 19, versículo 12 e 13. Diz assim, Chama, olha só, é uma oração, viu, irmãos, que a gente precisa fazer ao Senhor. Diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amém? Você vê como o rei Davi, ele escreveu esse salmo, ele tinha consciência de que a soberba precede a ruína. Tanto que ele faz essa oração: Senhor, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então na presença do Senhor. Que essa possa ser a nossa oração, né? Que Deus nos guarde da soberba, da arrogância, do orgulho, da altivez, da presunção, da autossuficiência. Que nós possamos reconhecer o trabalhar de Deus na nossa vida. Amém.